Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, reclamações e sugestões, solicitando esclarecimentos através dos seguintes canais: o telefone 21 3386 1400, o WhatsApp 21 98486 7633, e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br, e nós aguardamos então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras às 2h30 da madrugada, nos domingos às 20h50, 10:50 da noite. No nosso site você encontra os 4 últimos programas, e no YouTube Rádio Rio de Janeiro /playlist, todos os programas gravados até o dia de hoje. A mensagem que nós vamos estudar hoje é do livro Fonte Viva, a lição 124, Não te canses, que eu mesmo vou ler para vocês. Não te canses. Não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Isso está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E o texto é o seguinte: quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o voo feliz. O ferro rubro, colocado na bigorna, espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente, lançada à cova escura, chorou atormentada e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória.
Não ouvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para adiante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Então, mais uma vez, o nosso amigo Emmanuel, indo buscar inspiração em Paulo de Tarso, na sua carta aos Gálatas, e nos trazendo essa bela passagem para a nossa reflexão. Em Gálatas, capítulo 6, que na verdade é a carta aos Gálatas, de Paulo de Tarso, ele retratou aqui alguns aspectos muito importantes para que nós possamos entrar no espírito da página do Emmanuel, Então, em Gálatas, Paulo nos diz o seguinte: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, o primeiro alerta de Paulo de Tarso para nós é exatamente não acolher nenhuma ofensa. A primeira coisa que nós temos que ter, como ele coloca para nós, espírito de mansidão. É o famoso respira, conta até 10, para poder pensar no que vai falar, como vai reagir. E ele ainda nos alerta, por quê? Temos que olhar por nós para que nós também não sejamos tentados. Então, se a pessoa está nos ofendendo e se nós formos responder no mesmo nível, na mesma moeda, como se diz, nós vamos estar dando brecha para a tentação, para criarmos aí até um processo obsessivo que vai nos levar a resultados os piores possíveis. Então, espírito de mansidão sempre, em qualquer situação. Depois Paulo nos diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então não foi isso que Jesus nos falou, que temos que ser fraternos, uns ajudando os outros? Então é nessa hora que o irmão está com uma carga pesada, está sofrendo ali, está nos agredindo, talvez como uma maneira de colocar para fora aquilo que ele está sentindo, nós temos que ter tranquilidade e ajudá-lo a carregar a sua carga. E Paulo ainda nos diz: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quer dizer, nós temos essa tendência de nos valorizarmos mais do que devemos, E ele completa: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Então, tudo aquilo que nós fizermos, nós devemos olhar pelo outro lado. Como eu receberia a minha postura se eu estivesse do outro lado? E aí a gente vai poder entender que a glória está exatamente naquele espírito de mansidão, no estar ajudando o outro, que é como nós gostaríamos de ser tratados, E Paulo ainda nos diz: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Ou seja, nós devemos retribuir aqueles que nos ensinam, que nos orientam, que nos ajudam a carregar a nossa própria carga, de alguma maneira. Então ele diz: repartir os nossos bens com aquele que nos instrui. Então isso é muito importante, porque quem nos instrui? Os nossos professores, os nossos mestres, os nossos companheiros dirigentes das nossas casas espíritas, na igreja evangélica os pastores, na igreja católica os padres, os frades, enfim, todos aqueles que estão nos instruindo, e claro, os nossos evangelistas, com as suas colocações nos evangelhos,
as cartas de Paulo, né, os Atos dos Apóstolos. Então tudo isso nos instrui. E é com eles que nós temos que repartir os nossos bens. De que maneira podemos repartir? Dando aquilo que nós aprendemos àquele outro que precisa aprender. Então nós temos chance de fazer caridade o tempo todo. Não só com recursos financeiros, né? Mas principalmente com o conhecimento que a gente já tem. E mais ainda com os conhecimentos evangélicos e com as nossas posturas. E aí Paulo ainda nos diz, não erreis. Ele é bem contundente, nós temos que estar atentos para não errar. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, nós vamos colher exatamente o que plantarmos. Se eu planto ódio, eu vou colher ódio. Se eu planto o bem, eu vou colher o bem. Então, o alerta é para que nós façamos sempre o bem, que a gente evite ao máximo errar. Agora, errar é humano. Muitas vezes a gente acha que está acertando, está crente que está abafando, como se diz aqui. Na nossa época, né, atualmente já não se fala mais isso, né? Mas a gente está achando que está agradando a todos e, na verdade, às vezes estamos cometendo erros gravíssimos. Então, a gente vai colher isso se a gente não corrigir. Nós temos que estar atentos para não errarmos e para termos a humildade de reconhecer quando errarmos para corrigir. Esse é o primeiro passo. E Paulo ainda nos diz, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Porque a carne é corruptível, né? A carne está apodrecendo, a carne está morrendo. Tudo que a gente faz em função do mundo material, ele vai ficar aqui, ele vai ser perdido. Nós não vamos levar para o mundo espiritual. E aí ele completa. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então tudo aquilo que a gente faz de bem, tudo aquilo que a gente planta com a visão na nossa evolução espiritual, o dia que nós desencarnarmos, retornarmos à pátria espiritual, nós vamos ceifar tudo aquilo que nós plantamos, todo aquele bem, tudo aquilo que nós ajudamos, todos aqueles irmãos que nós pudemos instruir, aqueles que nós fomos exemplo, e assim por diante. Então, nós vamos colher exatamente o que nós fizermos. E Paulo ainda deixa bem claro, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, nós temos que estar fazendo o bem sempre, nós não podemos desistir. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, o mundo não tem mais jeito, está tudo errado, é guerra aqui, é guerra ali, é corrupção, é briga, é isso, é aquilo. O mundo está se destruindo. Negativo. Parece, né? Parece realmente. Porque o mal faz muito alarde. O mal aparece rapidamente. E ele aparece exatamente porque nós já não queremos mais o mal. Então aquilo já nos incomoda. E nós temos que ceifar, mas ceifar aquilo que nós estamos plantando. Então, se o outro está plantando o mal, se está criando problemas, nós vamos fazer exatamente o contrário. Nós vamos plantar o bem. Nós vamos tentar fazer o máximo do bem que nós pudermos, sem desistir, sem desfalecer, sem abandonar o barco. O barco terra tem um comandante que está controlando lá o leme e que não vai largar esse leme qualquer que seja a tempestade. É o nosso Mestre Jesus. Então Jesus está no leme. Tudo que está acontecendo, Deus está permitindo. Para algum motivo, algum propósito para cada um de nós. Então nós temos que aprender com isso. Se o meu irmão está sofrendo, eu vou tentar aliviar a dor dele. É isso que Deus quer que eu faça. E não me revolte contra A, B ou C, não importa. Cada um vai colher aquilo que está plantando. Quem planta o mal vai colher o mal. E o nosso esforço deve ser sempre de plantar o bem, sem desistir. É comum a gente ouvir os educadores, né? E a gente sempre fala, né? Repete, educar
é repetir 1 milhão de vezes a mesma coisa. Não é isso que a gente faz com os nossos filhos? O filho erra, a gente vai lá, orienta. O filho erra de novo, a gente vai lá, orienta. Não pode perder a esperança, não pode desistir. Não aguento mais, vou deixar para lá. Não, porque o filho mais na frente, ele vai errar. E vai errar e você ficou omisso. Você tem que estar sempre alertando. Por que toda mãe diz para o filho, né? Vai sair, meu filho, cuidado com o copo. Não deixa ninguém botar nada no seu copo, porque sabe dos riscos. Tá chovendo, leva o casaco, leva o guarda-chuva. E a gente jovem, né? Poxa, mãe, para com isso, fica aí. Mas é isso, repete 1 milhão de vezes até que a gente lembre que se a gente sair com os colegas e tiver bebida, refrigerante, água, o que for, cuida do seu copo. Porque tem gente que vai botar veneno no seu copo. E se não botar veneno no seu copo, vai botar veneno no seu ouvido. Você tem que estar atento, vigilante. Então, quando a gente não aprende, a gente repete quantas vezes forem necessários. Se os nossos pais tivessem desistido de nós, onde é que nós estaríamos? E aqueles irmãos que, infelizmente, alguns pais esquecem deles, aqueles que deveriam estar orientando, desfalecem, desistem. E aí a gente vê as consequências depois. Os irmãos sofrem e começam a buscar culpados, né? E vão buscar quem? Aqueles que não os orientaram. E é claro, o seu próprio livre-arbítrio. Porque mesmo não tendo sido bem orientado, nós podemos buscar o bem. E temos exemplos de outras pessoas que fizeram o bem, que fazem o bem, e são os nossos modelos, são esses que nós devemos seguir. E aí então nós chegamos aqui na frase aqui que Paulo tinha escolhido, e melhor, que Emmanuel escolheu, né, na carta de Paulo. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, começa tudo dentro de casa. Começa tudo dentro do nosso templo, da nossa igreja, do nosso centro, no ambiente onde nós estivermos juntos, enquanto temos tempo. Então, até o último segundo da nossa vida, nós podemos corrigir, nós podemos plantar o bem. E todo o bem que nós plantarmos, nós vamos colher. E aí Paulo ainda fala aqui algumas coisas para nós, né, sobre aqueles que ficam exigindo regras da lei, mas que não seguem os mandamentos divinos, que não seguem a lei divina. Então, seguem a lei do homem, mas não seguem a lei divina. Então, é válido até certo ponto, mas a lei divina tem que estar em primeiro lugar. E mais adiante, ele vai nos dizer: e a todos quantos andarem conforme esta regra, que é aquela regra que Jesus nos trouxe, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, ele sempre nos alertando de que aqueles que estiverem dentro das regras divinas terão paz e misericórdia para si e para todos aqueles que seguem a lei divina. Então, Paulo de Tarso nos dando aqui o ensejo para que o Emmanuel nos lembre, né, as diversas lutas. E Emmanuel começa logo com o buril. O buril é uma espécie de, como é que eu vou dizer o nome? Então é uma ferramenta pontuda que a gente bate com o martelo para quebrar alguma coisa, não é? Então, o buril cortou o bloco de mármore. O mármore estava bruto e o buril vai cortando, pedacinho por pedacinho, vai ferindo, né, o mármore, a pedra, e o mármore, né, aqui com vida, né, ele reclama: estão me batendo, está me destruindo, está me machucando. Mas depois, quando ele percebe a obra que foi criada, nas palavras do Emmanuel, mais bela concepção artística do mundo, ele vai louvar então aquele cinzel, que é a mesma coisa que buril, que o dilacerava.
aquele objeto pontiagudo que com o martelo lhe feria. Então, tudo aquilo que nos fere é para nos alertar. Se a gente fizer uma comparação grosseira, quando a gente está descalço e pisa num prego, o prego machuca o pé da gente, né? E a maioria que foi garoto aí, que andou descalço, sabe bem, um caco de vidro, né? Dói. Mas o que a gente aprende com isso? Primeiro que o nosso organismo já gera anticorpos para que aquilo ali não infeccione e não vire um problema maior. Então o próprio organismo, a gente aprende que o organismo reage, que nós temos que fazer higiene naquilo ali e principalmente nós temos que nos cuidar, não andar descalço em locais que pode ter risco. Então a gente vai usar um calçado, uma simples sandália havaiana, uma simples sandália muito simples, um pequeno chinelo já vai nos proteger. Então tudo é ensinamento. A lagarta da mesma maneira, né? Vai se arrastando no chão e com bastante dificuldade, né? Ela olha para cima, vê as flores, né? A beleza, e ela fica revoltada com aquele corpo. Tá? Mas um dia ela se transforma, né? Entra naquele casulo, forma o casulo, e quando ela sai, asas de graciosa e ágil borboleta. Então, ela enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o voo feliz. E é até interessante, né? Tem aí uma história de uma criança, uma pessoa que quis ajudar a lagarta, a borboleta, a sair de dentro do casulo e começou a abrir o casulo. E aí a borboleta ficou aleijada, porque aquele esforço para sair do casulo é que vai irrigar todos os pontos da asa para que dê resistência, como se fosse uma seiva, né? Como se fosse o sangue, né? Chegando nos locais para que ela possa sobreviver. Então até isso, quando a gente interfere na natureza sem saber, a intenção é boa, mas a gente prejudica. Então a gente tem que aprender a fazer o bem sabendo o que está fazendo. E o ferro da mesma maneira, entra na bigorna, leva a pancada do martelo, é aquecido no fogo, leva mais pancada, mas depois ele entra como uma peça, numa ferramenta auxiliar, numa máquina qualquer, como o Emmanuel coloca aqui, numa máquina do progresso, e ele se engrandece. E a semente? A mesma coisa, vai para uma cova escura, lá ela chora e fica perguntando, por que eu estou aqui abandonada, nesse escuro, nessa umidade? Mas quando ela começa a se transformar, vira um arbusto, e quando ela vê o sol, ela se dirige ao sol, busca a luz. E é bem simbólico, né, que as árvores nos mostram que o nosso caminho é em direção à luz. E aí nós vamos abençoar aquela terra que nos isolou no seu seio. E nós estamos aqui na terra, exatamente como essa semente que precisa brotar para a luz. Então, Emmanuel nos lembra, não te canses de fazer o bem. Para nós avançarmos para a luz, nós temos que fazer o bem. É o melhor caminho, é o mais importante. E ele completa, quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. É aquele filho que o pai ficou insistindo e um dia ele aprendeu que ele tem que botar o casaco para sair no frio, que ele tem que ficar atento ao seu copo. E há tantas outras coisas que os pais insistem, não desistem. Não gosta de estudar, mas meu filho, você precisa estudar, vamos aprender pelo menos o mais importante, vamos lá. Insista, não desista. E Emmanuel ainda diz, jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Temos que ser perseverantes. E ele diz que nós vamos ceifar a nossa lavoura de amor e luz. Mas para chegar lá tem que ter suor, tem que ter esforço e confiança, desde que a gente não desfaleça. Então, todo esforço que a gente faz, todo suor que a gente verte, toda lágrima que a gente desce do nosso rosto, que a gente emite, vale a pena, porque lá na frente nós vamos colher os frutos da nossa dedicação e vamos colher aquilo que nós plantamos. Meus irmãos, muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.